Irmãos, gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias, por gentileza, lá em Gênesis capítulo 38. Gênesis 38. Quero mais uma vez louvar o Senhor pela vida de todos os irmãos que estão aqui. E quero, talvez você que está vindo aí a primeira vez, está vendo aqui esse movimento. Esse movimento é um esforço que nós estamos fazendo para testemunhar daquilo que a gente tem conhecido do nosso Pai. Nenhuma interpretação é de particular interesse. Ninguém pode ler a profecia, melhor dizendo, ninguém pode ler a profecia como palavra de Deus. Você pode ler a profecia como qualquer outra coisa, mas como palavra de Deus você não pode interpretá-la individualmente. O discernimento e a tradução da palavra de Deus se dá numa comunidade. Então nós estamos aqui comunitariamente, com olhares de formas diferentes sobre o mesmo tema, o mesmo texto, e em nome de Jesus a gente crê que nessa partilha de pão, cada um vai colocar aqui a sua parte à mesa, para que todos nós nos alimentemos com a palavra. Amém? A ideia não é uma pessoa aqui entretendo as demais. A ideia aqui é como o texto que a irmã Mariana leu no início lá do Salmo 27, que a gente saia aqui direcionado, que a gente saia aqui orientado pelo Senhor. Amém? De manhã nós falamos que o diabo ele transformou a nossa mente numa mente servil. O nosso Pai entrou, conversou conosco, nos gerou entre seu Filho, conversou conosco como Pai e disse: olha, vocês são férteis, vocês vão multiplicar, vocês vão encher a terra, porque isso é um assunto de família. Isso é um assunto de família. Cuidar da terra, cuidar do planeta, cuidar um dos outros, não tem a ver com uma regra de comportamento para que eu seja recompensado. Tem a ver com o espírito familiar de quem sabe que está herdando todas as coisas do Pai. Amém? Amém, irmãos? É muito estranho quando um filho trabalha num negócio de um pai e pede salário. Porque se ele está trabalhando no negócio do pai, ele sabe que tudo aquilo ali diz respeito a quem? A quem, irmãos? A ele. Que tudo é dele. Que ele é o herdeiro. Entende? Então ele não está preocupado com a hora que ele entra e nem com a hora que ele sai. Por quê? Porque tudo tem a ver com o negócio do Pai. E que ele é Ele é o quê? Um herdeiro. Agora, o empregado, como é que ele pensa? Hora de entrar, hora de almoço, hora de sair e o dia do pagamento, que a gente ainda chama de faz-me rir. Se é o dinheiro que te faz rir, tu é um infeliz danado, hein? Tu é infeliz. Ainda mais nesses dias, que cada vez mais o dinheiro anda escasso, então tu está muito infeliz. Mas como a nossa alegria vem do Senhor e não do dinheiro, porque a gente não coloca nossa esperança nessas coisas, a gente coloca no Senhor, então nós trabalhamos não porque vamos receber ou não vamos receber, nós trabalhamos porque nós entendemos que nós somos herdeiros de todas as coisas. Amém? Amém? Então hoje nós vamos continuar conversando sobre isso. Por quê? Porque tudo na nossa comunidade como igreja tem a ver com esse espírito familiar. O diabo fez a gente pensar em Deus como uma divindade, onde nós temos que ir para os cultos, fazer os rituais de sacrifícios, para que Ele possa nos reconhecer em nossos esforços, para que ao final de tudo Ele nos abençoe na vida que a gente deseja.
Entende? Entende isso? Muitas igrejas estão lotadas de gente que vão cantar, que vão orar, que vão se ajoelhar, que vão clamar, tentando dizer assim: Deus, olha como é que a gente faz tudo bonitinho e certinho, agora dá para o Senhor abençoar a minha semana daquele jeito que eu gostaria que o Senhor abençoasse. Porque o diabo colocou na nossa cabeça que a relação com Deus está num esforço para ser reconhecido. Por isso, congregar, estar aqui hoje à noite, não tem a ver com um sacrifício que nós estamos fazendo para sermos abençoados por uma divindade caprichosa. Não. Estarmos aqui à noite tem a ver com um sacrifício de comunhão, consciente de que nós somos filhos do nosso Pai e estamos aqui em família para aprendermos, para ouvirmos, sermos relembrados dos desígnios, da vocação, do nosso propósito, do que Deus tem para nós vivermos nessa semana e na vida. Amém, irmãos? Você está entendendo? Então, em nome de Jesus, abra sua Bíblia em Gênesis 38. Gênesis 38. Pessoal mais antigo, estou rindo aqui que minha Bíblia está cheia de papel. Quem lembra daquele pessoal mais velho, fala: fulano está velho, está cheio de papel na Bíblia. Lembra disso? Que o pessoal fala: meu Deus do céu, minha Bíblia está cheia de papel aqui. João, meu pai. Gênesis 38. Gênesis 38. Nós vamos ler, em nome de Jesus, até o verso número 20. Vamos ler todo? Vamos ler todo. Quem pode ler para a gente aí, por favor? Vamos ler todos. Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem chamado Adulão. Vou ler de novo aqui, irmão, porque o vento está calor, mas atrapalhou aqui um pouquinho. Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ira. Ali, Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá, e casou-se com ela. Ele a possuiu, ela engravidou e deu à luz um filho, ao qual ele deu o nome de Tornou a engravidar. Teve um filho e deu o nome de Onã. Quando estava em Quezibe, ela teve ainda outro filho e chamou-o de Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para seu filho mais velho, mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso matou. Então Judá disse a Onã: case-se com a mulher do seu irmão, cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência a seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia e por isso matou também. Disse então Judá a sua nora Tamar: more como viúva na casa de seu pai, até que o meu filho Selá cresça, porque temia que ele viesse a morrer como os seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do pai. Tempos depois, morreu a mulher de Judá, filha de Suá. Passado o luto, Judá foi ver os tosqueadores do seu rebanho em Tina, com seu amigo Ira, o adulamita. Quando foi dito a Tamar: seu sogro está a caminho de Tina para tosquear as suas ovelhas, ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com o véu para se disfarçar e foi sentar-se à entrada de Anaim, que fica no caminho de Tina. Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ela não lhe tinha sido dada em casamento. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta.
porque ela havia encoberto o rosto. Não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela, à beira da estrada, e disse: venha cá, quero deitar-me com você. Ela lhe perguntou: o que você me dará para deitar-se comigo? Disse ele: eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. E ela perguntou: você me deixará alguma coisa como garantia até que o mande? Disse Judá: que garantia devo dar-lhe? Respondeu ela: o seu selo com o cordão e o cajado com que você tem na mão. Ele os entregou e a possuiu, e Tamar engravidou dele. Ela se foi, tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva. Judá mandou o cabritinho por meio do seu amigo Adulamita, a fim de reaver da mulher sua garantia. Mas ele não a encontrou e perguntou aos homens do lugar: onde está a prostituta cultual que costuma ficar à beira do caminho de Enaim? Eles responderam: aqui não há nenhuma prostituta cultual. Assim ele voltou a Judá e disse: não a encontrei. Além disso, os homens do lugar disseram que lá não há nenhuma prostituta cultual. Disse Judá: fique ela com o que lhe dei, não quero que nos tornemos objeto de zombaria. Afinal de contas, mandei a ela este cabritinho, mas você não a encontrou. Cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá: sua nora Tamar prostituiu-se e na sua prostituição ficou grávida. Disse Judá: tragam-no para fora e queimem-na viva. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro: estou grávida do homem que é dono destas coisas. E acrescentou: veja se o Senhor reconhece a quem pertence este selo, este cordão e esse cajado. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue a meu filho Selá, e não voltou mais a ter relação com ela. Quando lhe chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Enquanto ela dava à luz, um deles pôs a mão para fora. Então a parteira pegou um fio vermelho e amarrou o pulso do menino, dizendo: este saiu primeiro. Mas quando ele recolheu a mão, seu irmão saiu, e ela disse: então você conseguiu uma brecha para sair. E dele o nome de Pérez. Depois saiu seu irmão, que estava com o fio vermelho no pulso, e foi lhe dado o nome de Zerá. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, vira a página aí da sua Bíblia, no capítulo 37, e vai falar a história de quem? O capítulo 37 está falando da história de quem? De José. Amém? No capítulo 39 está falando da história de quem? De José. Amém? No capítulo 40 está falando a história de quem? De José. No capítulo 41 está falando a história de quem? De quem? Olha aí. De José. No capítulo até os 50 está falando da história de quem? De José. O que tem a ver a história de Judá, Tamar, Onã, no meio da história de José? É isso que meus amigos vão responder, em nome de Jesus, de acordo com o tema que nós estamos estudando. Amém, igreja? Graças a Deus, não estou sozinho. Vai com vocês. Porque o tema qual é? Está ali? Está ali? Está aí? Está não? Pecador mesmo. O tema, vamos lembrar qual é o tema que nós estamos meditando esse ano? Sujeitai-vos, Espírito do Pai. Então nós vamos meditar neste capítulo sobre este tema, perguntando o que este capítulo aqui tem a nos ensinar no meio disso tudo, porque está lá a história de José, até os irmãos, aquela coisa toda, deles pararem lá no Egito. No meio dessa história, para você ter uma ideia, alguns comentaristas, estudiosos, vão dizer que isso foi acrescentado por um escritor posterior, meio desavisado, colocou lá meio desordenadamente. Mas lógico que não é isso. Isso não está aqui despropositado. E a gente vai meditar, e graças a Deus eu não estou sozinho nessa, eu tenho aqui meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Pode começar vocês.
Olá, irmão, boa noite. Como a gente está seguindo nessa caminhada em família, alivia 50% dessa pressão. Tá dando para ouvir todo mundo, irmão? Som. Tá dando para ouvir, tá? Som, alô, é que alô. eu estou ouvindo mais forte. Tá ouvindo aí? Amém, estou ouvindo sim. O que eu estou dizendo é que como nós estamos em família, né, alivia essa pressão que o pastor falou, de que alguém vai responder alguma coisa e tal, porque na verdade nós não estamos respondendo nada, né? Nós aqui não estamos respondendo nada, tá? Anota aí, tá, pastor? O que acontece? Pela manhã nós fizemos uma releitura, ou melhor, nós fizemos um mergulho no livro de Gênesis, traduzido ou iluminado por João. Amém. Que deixou bem evidente para nós, eu espero, assim eu espero como família, que ninguém aqui vai ler mais Gênesis querendo saber qual é o tamanho do universo, quantas estrelas tem e por aí afora, porque esse não é o propósito do livro. Até eu me veio à mente uma ilustração. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quando você está com sede, o que você bebe? Fala alto aí. Água. Você bebe água. Mas água não é H2O? A fórmula química da água não é H2O? Só que quando você está com sede, você não fala, eu vou tomar um copo de H2O. Você fala o quê? Eu vou beber água. Porque você tem uma relação com a água, né? Aquilo ali é um elemento. Então, eu queria trazer essa ilustraçãozinha simples, porque a gente não pode mais ficar no caminho que nós estamos, na maturidade que nós já estamos e tudo aquilo que Deus tem revelado para nós, ficar lendo Gênesis como uma leiturinha de astrônomo, né? Astrólogo, astrônomo, nem sei qual é o certo aí dos dois. O livro de Gênesis fala do Pai. Então, a gente tem que ter esse amadurecimento. Da mesma forma que para nós é natural falar, bebemos água. Estão entendendo? Amém. Ou seja, fala da origem. Mas quem é a nossa origem? Quem é a nossa origem, gente? O Pai. De maneira que todas as coisas foram criadas pelo Pai. E como é que o Pai criou todas as coisas? Por meio de uma semente, por meio de um sêmen. E quem é o sêmen do Pai? Quem é, gente? Quem é, gente? O Filho, o Cristo. Amém, irmão? É o Cristo, Ele é a semente do Pai. Ele é a origem do Pai. Ele é o princípio, é Ele onde tudo foi criado. Beleza? Então nós não vamos mais ter crise de entendimento ao ler Gênesis, porque às vezes a gente vê isso caminhando, conversando. Alguém falou hoje pela manhã aqui, é muito difícil de entender, Gênesis é difícil de entender, Apocalipse é difícil de entender. Não é difícil de entender. Fala a respeito da nossa essência, fala a respeito da família, fala a respeito da relação de pai e filho, e nós estamos envolvidos aí nesse processo todo. Então, pela manhã, ao ver isso e ao falar sobre isso, no domingo passado também, nós falamos bastante sobre a questão da paternidade de Deus revelada no Antigo Testamento. Nós chegamos aí nesse ponto de Onã. O que Onã está fazendo perdido aí no meio da história de José? Porque nós vimos aí, o texto é bem claro, você depois pode ler em casa mais uma vez, para você ver que a gente não está inventando palavra nenhuma, está tudo aí, essa palavra está aí na Bíblia. E aí o texto vai dizer, porque existia, Moisés instituiu algo chamado Lei do Levirato. O que era a Lei do Levirato? Isso existia com o povo hebreu e existia em outros povos também. Não era exclusividade dos hebreus isso. O que é a Lei do Levirato? Um homem casou com uma mulher, e aí ele não tem filho, não gerou filho. Se esse homem morre e ele não tem filho ainda,
a mulher, ou melhor, o cunhado, o irmão desse homem, vai casar com aquela mulher para gerar filho nela. E a descendência que ele vai gerar vai ser atribuída ao seu irmão que faleceu. Então, essa era uma lei. Os homens lá e as mulheres que eram casados lá, eles tinham que seguir essa lei. Era uma ordem, era uma ordenança divina. Por que isso? Caso contrário, a viúva ficava vulnerável. Ela entrava numa linha de pobreza e de miséria. As mulheres não podiam produzir riquezas a essa época. E logo, quem era responsável por cuidar da mãe financeiramente era o filho, por ocasião da morte daquele pai. Se o pai morreu sem deixar filho e o outro irmão não assumia essa responsabilidade de gerar descendência para o seu irmão, aquela mulher ficaria desamparada na sua viuvez. Por exemplo, nós estamos no século XXI. Como é difícil até hoje para uma mulher se manter, às vezes, sozinha, desamparada. Muitas vezes é mais complexo para uma mulher entrar em determinados locais de trabalhos, meios de trabalhos, de produção de riqueza. Ainda mesmo no século XXI, ainda é mais complexo. Naquela época, então, a gente precisa lembrar que nós estamos lendo um texto de, no mínimo, aí, 3.000 anos atrás. E isso precisa ser levado em consideração. Bom, então era esse o contexto. O que a gente pode pegar aí de interessante? Nós já vimos que a criação lá de Gênesis, até passando por nós e tudo aquilo que vai vir pela frente, tem a ver com a família. Não tem a ver com a minha alegria, com a minha satisfação, com o meu prazer. O meu casamento não é para me trazer alegria, felicidade e tudo bem. Tem uma questão de família que envolve uma semente. Isso. Exatamente. Tem uma responsabilidade com uma semente. Está para além de um casal, de duas pessoas. Está para além disso. Então, o que aconteceu no caso de Omã? O irmão dele morreu. Morreu. E aí o pai vai e fala para Tamar, olha, então, fala para Omã, vai lá e casa com tua cunhada, Tamar. Por quê? O teu irmão morreu e não deixou filho. O que o Onã resolveu fazer? Ele não queria fazer isso. Por quê? Se ele fizesse isso, ele ia gerar um descendente na cunhada e ele não ia receber bem, ele não ia ter lucro com aquilo. Pelo contrário, era mais um para dividir a herança. A herança agora é do irmão dele que morreu, e não é o nome dele que vai ser levado como perpetuando. Então ele pensava, né? Não vou fazer isso. Mas havia uma pressão social para fazer isso. Porque era uma lei. E aí, se a gente for ler lá Deuteronômio 25, é onde está instituído isso como lei. O que vai dizer lá? Para a gente ver, o que era o pensamento por trás do Onã. Deuteronômio 25, 7 em diante. Do 7 em diante, Então vamos lá. Vou ler do 5. Quando alguns irmãos morarem juntos e algum deles morrer e não tiver filho, então a mulher do defunto não se casará com um homem estranho de fora. Seu cunhado entrará a ela e a tomará por mulher e fará obrigação de cunhado para com ela. E será que o primogênito que ela dará à luz estará em nome do seu irmão defunto, para que o seu nome não se apague em Israel. Porém, se o tal homem não quiser tomar a sua cunhada, subirá então a sua cunhada à porta dos anciãos e dirá: meu cunhado se recusa a suscitar
seu irmão, meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel. Não quer fazer para comigo o dever de cunhado. Então os anciãos da cidade o chamarão e com ele falarão, e se ele ficar nisso e disser, não quero tomá-la, então a sua cunhada se chegará a ele aos olhos dos anciãos e lhe descalçará o sapato do pé e lhe cuspirá no rosto, e protestará e dirás, assim se farás o homem que não edificar a casa do seu irmão, e o seu nome se chamará em Israel a casa do descalçado. Ou seja, Onã tinha que cumprir uma obrigação, só que isso não ia dar lucro para ele, e ele não estava afim de cumprir o que mandava a lei. Só que se ele não fizesse isso, ele ia ser ridicularizado, ele ia passar por uma ridicularização na comunidade inteira, e ele ia virar uma referência de quê? Uma referência de um homem que não cumpre com a sua responsabilidade, com o seu papel. O texto diz claramente que a mulher ia cuspir na face dele e ia levar o sapato dele, então ele iria ficar andando descalço. Isso era a representação de um homem que não tem responsabilidade, que não cumpre com o seu papel. Ele queria passar por isso? Não. Ele queria cumprir o papel, gerar filho na cunhada e sem se beneficiar? Não. Então ele não queria as duas coisas. O que ele fez? Ele arrumou o jeitinho. Qual era o jeitinho? Beleza, eu vou casar. Foi lá, casou. E quando ele ia ter relação, o que o texto lá fala? Ele não deixava com que ela engravidasse. Ele pegava a semente e jogava na terra. Na hora da consumação lá da relação entre os dois, ele não deixava para que ela não tivesse filho. Vocês estão entendendo? O que o Onã representa nessa história? Um homem que não quer cumprir a lei, não quer fazer o que a lei determina, que era papel dele, e também não quer se passar vergonha, não quer que seja desmascarado aquela maneira que ele estava conduzindo a situação. Então, esse é o contexto. Vocês estão entendendo o contexto? Há um quadro pintado, esse aqui é um quadro que o nosso pai pintou para nos ensinar. Deus nos ensina por meio de figuras. Deus, como pai, nos ensina por meio de uma figura. Aqui uma figura de Onã, há uma figura da lei do levirato, que é anterior à própria lei de Moisés, que está lá. O pai está pintando uma figura. Você lembra que lá no início nós falamos que a semente do pai, que tudo foi criado, todo o universo foi criado em cima da semente do pai? Lembra disso? Amém? Lembra? João vai dizer, no princípio era o verbo, e um sinônimo para o verbo é palavra, e um dos sinônimos bíblicos para a palavra é semente, e um dos sinônimos para semente é sêmen, né? Uma raiz da palavra semente é sêmen, e João vai dizer, olha, tudo foi criado por esse sêmen divino. Toda a criação está sustentada em cima desse sêmen, em cima desse compromisso, em cima dessa responsabilidade. Aqui é um quadro pintado pelo nosso pai, de alguém que não considerou essa responsabilidade com a geração de vida, com o cuidado de vida, com o compromisso de vida, uma responsabilidade com a sua semente, com a semente do seu irmão, com a descendência do seu irmão. Há um quadro pintado pelo nosso pai, dizendo assim, a vida não se consiste em cima das aparências, em cima da economia, em cima da performance, em cima do seu bem-estar. A vida se traduz num compromisso de família. Porque eu criei todas as coisas como um pai de família, de tal maneira que todas as coisas estão aí, não para o seu bel prazer.
Todas as coisas estão aí para que você assuma um compromisso familiar. Vou dar um exemplo assim. O Rio de Janeiro, mais uma vez, bateu o recorde de registro de filhos sem pais. De filhos sem pais. O Ministério Público da nossa cidade, da cidade de Guapimirim, emitiu uma intimação para que a Secretaria de Educação pudesse fazer um levantamento de todas as crianças, me corrija se eu estou errado, da informação, quem trabalha na educação aí, para fazer um levantamento de todas as crianças que estão no colégio, mas que não tem o registro do pai lá, não tem o registro do pai lá. E aí essas mães vão indicar o suposto pai e o Ministério Público vai entrar com uma ação para poder intimar os caras, para ver se eles assumem, deu o nome, ou se ele disser, não, não é meu, não sei, o Ministério Público vai providenciar lá o DNA e tudo mais. Essa informação que eu recebi, eu não sei se realmente está valendo e tudo mais, mas não acho difícil, porque o número de crianças que estão com registro sem o nome do pai é absurdo. Eu estou dando um exemplo estético daquilo que no profundo, na ética familiar, vem acontecendo. Pessoas que não têm responsabilidade nenhuma com a semente de vida. Jogam a semente sem compromisso familiar nenhum. Isso está aí, você vai falar exatamente na esfera estética, você vai dizer, como é que pode, esse pessoal sai fazendo filho e tal. Você não sente isso? Você fala assim, às vezes, assim, esse pessoal sai fazendo filho e não tem nem responsabilidade com os filhos que vão gerando, vão fazendo um montão de filho. Isso aí é uma ponta da linha. Isso daí é só assim, a ponta do iceberg. Esse não é a essência. Essa não é a essência. Há uma essência. O nosso Pai nos criou para sermos família. E como família, ninguém entra na nossa vida para a gente se realizar por meio dela. Ninguém entra na nossa vida para que a gente crie fantasias a respeito dela. Por exemplo, o que é um ato masturbatório? É alguém que fantasia as relações, e fantasiando as relações, no final, o prazer fantasiado dessa relação é sempre de quem? É sempre de quem, irmão? De quem? Dele mesmo. O tempo todo. O tempo todo. E ao final disso, ele entra até em frustração. Por que ele entra em frustração? Porque ele sabe que no fundo, aquilo não é o quê? Real. Por isso que muita gente viciada, inclusive nisso, entra para um caminho de culpa, entra para um caminho de frustração. Por quê? Porque muitas vezes a vida é gerada em torno da fantasia e da expectativa dele, que ele vai criando. Eu estou só falando de uma estética, porque não é esse o assunto. O que eu quero trazer com esse quadro montado? Que ninguém, o nosso Pai não colocou nenhuma pessoa na sua vida, cruzando o seu caminho, para que você fantasie a vida. Por exemplo, da onde vêm as nossas amarguras? Das expectativas, das fantasias que criamos a respeito das pessoas. Aí, quando essas pessoas não correspondem, porque a vida real não é a vida imaginada, não é a vida fantasiada, quando elas não correspondem à nossa expectativa, como é que a gente fica? Amargurado, frustrado. Poxa, logo eu que fiz isso, fiz aquilo. Mas por quê? Porque a gente não está indo como quem entrega uma semente de vida, responsável por uma família, responsável por adotar uma família. Nós estamos indo como quem, na hora H, tira fora, para não assumir um compromisso familiar. Os irmãos estão entendendo? A gente vai para o mecânico, a gente vai para a padaria, a gente vai para a mesa, o tempo todo a gente vai lá e ao final
a gente está pensando no nosso prazer. Por exemplo, o que é uma pessoa glutona? No linear aí, o que é uma pessoa glutona? Fala aí. O que é uma pessoa, o que é glutonaria? Quem sabe? Hã? É a pessoa, na nossa cabeça, é uma pessoa que come muito. Essa pessoa que come muito, ela está pensando em quem? Está pensando em quem? Nela, certo? Amém? A gente chama a pessoa de glutona porque ela come pensando nela. E uma pessoa que vai para o encontro de família e bota só um pouquinho, mas não senta à mesa. Uma pessoa que tudo que ela faz só individualmente, ela não partilha, ela não está à mesa. O que a gente chama essa pessoa? Ela é glutona. Porque, afinal das contas, ela está pensando aonde? No estômago dela. Lembra que nós falamos aqui? Quando a gente é criança, a gente ora agradecendo a comida. Mas quando a gente cresce, a gente ora agradecendo o quê? O privilégio de poder partilhar a comida à mesa. Entende? Então, se eu como um pouquinho, estou dando um exemplo bobo, se eu como um pouquinho, mas ignorando a responsabilidade da mesa, eu sou um glutão, porque ao final das contas eu estou pensando no meu estômago, igualzinho que está comendo muito. Você entende? Porque tudo tem a ver com uma partilha, tudo tem que ver a mesa, tudo tem a ver com essa relação. Pecado não tem a ver com aquilo que eu faço de certo ou aquilo que eu faço de errado. Pecado tem a ver com tudo aquilo que não contempla as relações de afeto, as relações de amor, porque nós somos família, nós somos um povo. Amém? Irmãos, quando a gente está falando sobre família, só para lembrar, nós não estamos falando sobre parente. A gente não está falando sobre os da nossa casa, como parente. A gente está conversando sobre os da casa também, mas nós estamos falando sobre a família divina. Em nós, há esse sêmen, essa semente, que foi implantada em nós, que foi gerada em nós, para gerarmos vida, não na nossa casa, como aqueles que ainda assim, se a gente ainda assim pensar na casa como os parentes que são a nossa família, por conta do parentesco, a gente ainda não entendeu, a gente ainda não conheceu essa semente que gerou vida. A gente parou lá na lei, a gente ainda parou no básico, e a gente ainda pode falar assim, mas eu cuido bem, eu cuido bem da minha família, eu sustento a minha casa, não falta o que comer, o que beber na minha casa. Isso não é mais do que um basicão. Mas a conversa toda está em cima de família. E falando sobre isso, a conversa começou aqui sobre essa questão da aparência, da economia, do bem-estar, que isso ainda vai nos iludindo. E o pastor lançou um desafio aqui, que também nos pegou de surpresa, mas foi bacana, que isso vem trazendo à nossa memória aqui, o que vem o todo das Escrituras. Trazendo lá para a questão do José, eu quero ler o capítulo 45 de Gênesis. Capítulo 45 de Gênesis. Gênesis, capítulo 45. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. Irmãos, José estava conversando com seus irmãos. Só que para lembrar a história aqui, pegando só um trecho da história, esse José que está conversando aqui sobre seus irmãos, é o mesmo José que foi vendido como escravo.
José foi vendido como escravo pelos seus irmãos, pelos seus parentes. Mas ele está falando aqui dos seus irmãos. E nós conhecemos a história dele, tantas questões que ele passou, que nesse momento da vida aqui, ele poderia simplesmente ter ojeriza desses irmãos, desses parentes. E continua: ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Irmãos, José passou aqui, nesse período aqui, ele já passou por questões de aparência, de economia, do bem-estar. Ele poderia ter parado aí, ele poderia ter se vitimizado, e a partir de agora, o que ele quer dos seus parentes é distância, seria distância. Eu não quero ver vocês nem pintados, porque agora eu estou de boa, eu estou numa boa, e daqui para frente eu vou viver da forma como eu quero viver, porque eu passei por tudo isso, porque vocês me vieram para cá. Mas pela consciência dele, desse pai, dessa semente divina que gerou vida nele, e ele não desperdiçou essa semente, ele não lançou em terra, ele não lançou ao chão, ele reconheceu toda essa situação dele. E aqui ele diz: não foi uma obra do acaso que eu vim parar aqui, não foi um sêmen desperdiçado, eu vim parar aqui porque o Pai nosso me enviou. Ele aqui não se vitimiza, ele aqui não vive de aparência, ele aqui assume um compromisso familiar, ele aqui entende que está ali não por uma questão do acaso, não porque estava ali e aconteceu o que aconteceu, mas ele conheceu, ele por conhecer o Pai, ele se vê numa situação de filho que gera vida. Irmãos, toda vida que vive para se autossatisfazer é uma vida que violenta o espírito de família. Toda vida que vive para sua autossatisfação, você só consegue fazer aquilo que ao final vai te satisfazer, é um espírito, é uma vida que nega o espírito familiar. Os irmãos entendem isso? Porque é alguém que para onde vai, ele só pensa na autossatisfação. Essa vida de autossatisfação te aliena da mesa, te joga para fora da mesa, porque a mesa é um lugar onde nós vivemos para a família, para a comunhão. Sabe por que muita gente anda triste, abatida, infeliz, amargurada? Sabe por que muitos de nós, às vezes, temos uma dificuldade enorme em darmos continuidade e tudo mais? Porque muitas vezes nós somos arrastados para a nossa autossatisfação. A vida de autossatisfação é uma vida de Onã. É uma vida de Onã. Onã sabia que a herança não seria dele. A herança seria do irmão. E se ele fizesse isso, ele teria que partilhar o que poderia ser só dele com o irmão. Por que muitas vezes você se poupa? Por que muitas vezes, por exemplo, nós temos, como é que eu vou dizer assim? Nós temos tantas pessoas precisando de cuidado, precisando de socorro. Temos crianças, temos adolescentes, temos jovens, temos adultos, tantas pessoas que ainda não conhecem o Pai, como você que está há tanto tempo
há tanto tempo ouvindo do Pai, ouvindo da graça, ouvindo da misericórdia, mas ainda anda cuidando só da sua vida. Você não mata, você não bebe, você não fuma, você não se prostitui, beleza, mas a sua vida não inspira a vida de ninguém. Você acaba não semeando na vida de outras pessoas, entende? E ao semear, você não tem responsabilidade com ela. Irmãos, quem tem responsabilidade com a semente, não vive essa vida espaçada como muitos de nós vivemos. Quando você vai? Hoje eu não estou afim. Hoje eu estou com preguiça. Gente, tem gente mais nova. Irmãos, dói no meu coração às vezes, você vê gente mais nova chegando, e às vezes chega toda motivada, toda empolgada, e os irmãos que estão ali para afirmar, para amparar aquele irmão, mostrando assim, olha, é assim que se caminha, é assim que se vive, aquele irmão não consegue nem estar numa continuidade de uma escola dominical. Vem um domingo, não vem trocentos depois. Só que aquele outro novo que está começando, ele precisa de uma referência, ele precisa ver alguém, ele precisa ver que aquele discurso do púlpito, ele ganha materialidade. E às vezes você, na sua autossatisfação, se dá ao luxo de não ter um compromisso com a semente que você é. Você entende, irmão? Você está entendendo o que eu quero dizer? Você se dá ao luxo, esquecendo que tem outras mais novas do que você, vendo e querendo uma referência. Só que para você, irmãos, você que está aí com mais de 50 anos e mais de 10, 15 anos de igreja, você não vai para o inferno, não. Você vai morrer, você vai para o céu, você não vai para o inferno, não. Você não vai desviar, você não vai assim para as bordas, eu sei disso. Mas, meu irmão, você pode viver aqui sem cumprir o seu significado. Você pode viver aqui achando que é você e você. Isso é Onã. O Espírito do nosso Pai não é esse. O Espírito do nosso Pai há um compromisso, há irmãos mais novos. Tem coisas que nós não falamos por causa do irmão mais novo. Tem jeito de viver que a gente vive, compromisso que a gente assume por causa dos irmãos mais novos. Tem coisa que a gente compra, coisa que a gente não compra, café que a gente paga, café que a gente não paga, tudo por causa desse compromisso com o irmão mais novo, compromisso com a semente. E os anos estão passando, e você achando que dá para sair fazendo filho e largando. Entende, irmão? Você está entendendo? Sabe como é que muita gente fazia evangelismo? O pessoal ia lá, falava de Jesus para as pessoas, trazia aqui para a igreja, ouve lá a palavra do pastor, ouviu a palavra do pastor, batizou, agora é problema seu aí. Cara, a gente precisa entender o nosso lugar de responsabilidade nesta mesa. Você não é Onã. A vida de quem busca a sua autossatisfação está caindo no pecado do Onã. Entende? Você foi feito para ser pai. Você é um representante de pai. E uma das coisas que o pai tem é compromisso com o seu sêmen, compromisso com a sua semente, compromisso com aquilo que ele está gerando. Você entende isso? Por isso Deus matou Onã. Não está dizendo que Onã foi para o inferno. Só está dizendo que Deus fez o quê? Matou. Embora. Então, você vai para o céu, em nome de Jesus. Mas em nome de Jesus, sai dessa vida de autossatisfação. Sai dessa vida de autossatisfação. Sai disso, porque você pode estar colocando semente que precisam dessa referência viva, encarnada, porque Jesus é esse semente, essa semente, é esse sêmen que encarnou, testemunhou, é uma inspiração para nós, e que em nome de Jesus a gente precisa olhar para isso e dizer assim, eu também vou assumir. Meu irmão, em nome de Jesus, o Pai
quer alguém que esteja diante dele, não para clamar por bênção. O Pai quer alguém que esteja diante dele, não para reivindicar um patrimônio. O Pai quer o filho que esteja diante dele para reivindicar a família, para herdar a família, para assumir a responsabilidade por família. Então, em nome de Jesus, você pode orar pedindo bênção a Deus? Pode, pede a Deus, beleza, mas em nome de Jesus, fale com Ele também sobre a sua responsabilidade em família, fale com Ele também sobre os seus irmãos, fale com Ele também sobre a herança que Ele nos deixou, e a herança que Ele nos deixou foi outros irmãos. Aquele padeiro que você compra pão todo dia na sua rua, é teu irmão. Aquela cabeleireira, aquela mulher que faz a unha sua lá, que tu vai lá no salão, às vezes para falar a vida dos outros, é tua irmã. Você pode falar da vida dos outros, fala da vida de Tamar, fala da vida de Davi, fala dessas vidas, pode falar da vida dessa turma que está aqui na Bíblia, para eles, mas são seus irmãos, entende? São seus irmãos. A Bíblia está aqui, foi deixada aqui para falar que tipo de gente a gente é, e a gente é do tipo Cristo, a gente é do tipo Filho de Deus, a gente não é do tipo Onã, a gente não é. Por isso que é isso, essa convocação do nosso Pai, para que a gente se sujeite ao Espírito do nosso Pai. Nosso irmão Felipe vai fazer uma conclusão e um encerramento em nome de Jesus. Antes de passar a palavra aqui para o Felipe, o que está sendo dito aqui, essa questão da semente, a questão da semente. A semente que não gera vidas, ela, por exemplo, vou dar um exemplo de uma semente que não gera vida, a semente híbrida. O que é uma semente híbrida? São misturas, fusões genéticas. As melhores características de uma semente, pega-se as melhores características de uma semente e fazem uma mistura, porém não gera frutos. A biologia, segundo a biologia, quanto mais afastados geneticamente forem os progenitores, maior é a probabilidade de o híbrido resultante ser estéril. O híbrido resultante ser estéril. Então, uma semente que está preocupada, está ocupada em só sugar as melhores características de um do outro, as suas melhores características, e não está ocupada em gerar vida, se torna uma semente híbrida. E uma semente híbrida, você olha para ela, você olha para o fruto dessa semente híbrida, você vê lá um fruto bonito, lindo. Esses dias passamos por uma plantação de goiabas, pedalando, a gente passou a plantação de goiaba, linda, plantação linda, as goiabas, cada uma maior do que a outra, lindas. Você olhar para elas, goiabas lindas. Mas pegando aquela goiaba, você até come, mas você não pode pegar aquela semente e replantar, porque aquela semente é morta, é uma semente híbrida, então se torna estéril. E é isso que você quer para a sua vida? Você quer ser estéril? Ou você tem a consciência que você foi gerado para gerar vidas? Amém. Normalmente a gente, antigamente, né, ouvia nas EBDs, você tem que ser o exemplo, né? Você não pode fazer várias coisas. Muitas vezes a gente foi ensinado em que você não pode. O crente não pode isso, o crente não pode aquilo. Só que a gente focou tanto no que o crente não pode e nos esquecemos de quem somos, de quem o filho é. Somos filhos do Pai. Nós não deixamos de fazer coisas. Nós fazemos coisas porque somos. Por que eu estou falando isso? Porque quando todo esse princípio, e eu vou repetir mais ou menos o que eu falei de manhã,
sobre semente, sobre sêmen, sobre semear, é para que a gente possa espalhar o reino de Deus. Existe uma ação. Só que essa ação ela não é feita na perspectiva do que eu não posso fazer. Eu não posso beber. Não interessa isso. Porque eu estou me reduzindo ao que eu não posso fazer e estou caminhando na lei. Irmãos, a gente não cabe mais, PIB do Vale aqui, no que Deus tem derramado no Espírito. Nós não cabemos mais viver falando de Jesus Cristo como se a gente estivesse vivendo na velha aliança, baseado no não posso. O não posso tem um propósito. O não posso lá, as leis lá, não matarás, não adulterarás, ele tem um propósito, para educar uma criança. Mas temos caminhados na maturidade, no amadurecimento, no crescimento. E quando a gente vai caminhar, uma criança não entende, você só fala não e ela não vai entender. Mas conforme vai passando o tempo, você vai explicando para ela os princípios. Estamos falando de princípios, para revelar quem somos. Diante disso tudo que eu estou falando, para a gente pensar que a gente vai para a vida, para poder mostrar quem Deus é na nossa vida. Assim como o filho mostra o pai mostra o filho. E nós temos essa responsabilidade de semear. Às vezes parece muito vago, às vezes está sentado lá, às vezes dá uma viajada e volta, porque às vezes parece que é repetitivo, mas não é que é repetitivo, é porque para você pensar sobre princípios, é mais complicado e mais complexo e mais profundo do que falar sobre prática, porque prática a gente entende rápido, 2 mais 2 são 4 e beleza. Tu, para virar à esquerda, tem que virar seta alguns metros antes. E mesmo assim a gente não faz, né? A gente joga seta e vira o carro. Aí derruba o cara que está de moto. Mas assim, é princípio. A gente vai para a vida por princípios, para mostrar quem nós somos. E mostrar o reino, e mostrar que vamos lá para fazer a diferença. O Erivânio estava contando hoje de manhã, quem estava aqui, sobre a questão lá da quentinha. Que todo mundo queria saber quem era. Mas a gente estava falando lá na EBD sobre quando você tem essa perspectiva do Pai, de que você está lá para semear na vida, para gerar o reino, você faz além. Zaqueu, quando fala com Jesus lá, se eu prejudiquei alguém, eu vou restituir o que eu prejudiquei e dar várias vezes mais. Eu não lembro exatamente o número, se era 4 ou 7 vezes. Mas nós, como os cristãos, filhos de Deus, a gente não vai para a vida só para ficar no 0 a 0. A gente vai para colocar mais do que deveria. E entregar mais do que deveria vai gerar um sacrifício nosso. Então, por exemplo, se a situação da quentinha lá que deu ruim lá não está legal, como é que você, trazendo para a prática, para ficar claro, como é que você devolve várias vezes mais? Fala assim, irmã, o que o Erivânio contou lá na EBD, lá, que a farofa lá estava um pouco salgada, e ele falou com ela. Então, qual é a postura de um filho de Deus? Irmã, eu vou comprar com você aqui 3 semanas seguidas a quentinha, só para experimentar a sua farofa. E vou te dando dica, aqui ficou legal, já não está mais tão salgada, já dá para comer. Por quê? Eu tenho problema de pressão, estava um pouco demais, não é que você vai tirar sal de menos, mas vai ficar meio termo. É simples, e ninguém está vendo. Mas isso é expressar o reino. Não é só jogar regras, mas a sua postura, a minha postura, a nossa postura, é que vai trazer vida. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade. Venha teu reino, irmãos. Santificado, Pai nosso que estás no céu, santificado o seu nome. Esse santificado seja o teu nome, não é que nós dizemos que Deus é santo e a gente santifica, não. Mas é que a nossa vida santifica, a nossa vida aqui na comunhão. As nossas ações, os nossos princípios, eles santificam. Eles trazem o reino. E isso é um esforço. Entender esses princípios de que não é automático. Não é que você vai sair daqui a 5 minutos e vai ficar tudo beleza, já entendi. Se você está na postura de já entendi, cuidado. Porque de repente você não está entendendo. Você só está ignorando aquilo que precisa ser mais aprofundado.
Então, trazer esse reino, santificar o nome do Senhor, é entender o princípio de que você é um gerador. Só que isso traz um sacrifício. Por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, nenhuma palavra, eu acho que há muito tempo, aqui na família PIB do Vale, é uma coisinha que você entra aqui, seja nos corredores, seja nas reuniões, nos encontros, seja aqui no púlpito, seja nos louvores, é coisa que vai te afagar o coração. Eu acho que não só sou eu que tenho essa percepção, de que eu vou sentar aqui, nossa, como foi maravilhoso. A gente fala maravilhoso no sentido assim, cara, que a gente entende que Deus está falando. Mas, como irmãos mais velhos no sentido de maduro, de mais tempo, vamos para o mundo. A gente vai germinar numa terra que está lá, morta. Porque, para você plantar numa terra que está morta, que está cheia de problemas, cheia de cacareco, você tem que limpar, você tem que tratar, você tem que arrancar as coisas ruins, você tem que arar a terra para depois plantar. E nós temos esse papel, esse esforço de ir lá, trazer luz. É difícil? É difícil. Às vezes a gente brinca, às vezes chega estressada lá no trabalho dela lá. Mas existem pontos que acontecem, que a Loene vai contando lá do trabalho, que Deus traz a luz para a gente, que a terra está sendo arada, está sendo plantada, porque são pequenas posturas que vão fazer total diferença. O exemplo de Erivander com a coisa lá da quentinha, de que veio, que teve aquele problema todo, foi uma coisa que ninguém está vendo, mas que faz uma diferença na vida de outras pessoas, que talvez ela vai servir outras pessoas, vender suas quentinhas de uma perspectiva totalmente diferente. Mas por quê? Porque teve alguém que trouxe o reino, trouxe luz para ela. Então, para a gente meditar, a gente pensar nisso, da semente, de ser semente, de plantar, de germinar, que não é coisa automática, mas são nas pequenas atitudes, nos pequenos momentos que a gente vai vivendo, vai meditando na palavra, amém, vai ruminando, vai ouvindo. Poxa, não consegui entender muita coisa hoje. Vai lá no YouTube, tem no Spotify, dá para você ouvir. Mas porque não é uma coisa prática, não é uma coisa que você vai entender rápido, simples, mas é uma coisa de meditar. Paternidade do pai não é uma coisa que você rapidamente consegue já em 2 tempos, porque a cada minuto a carne, igual a gente estava falando lá, né? Cada minuto a gente tem que desmurrar a carne porque ela quer gritar, e você viver nessa vida de linearidade e não a vida de filhos libertos no Pai. Amém. Amém. Amém, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Alguém aqui já... Quantos professores nós temos aqui? Levanta a mão, por favor. Pessoal de sala de aula aí, que trabalha dando aula. Amém? Você já ouviu a seguinte pergunta, depois que você ensinou um conceito, que você foi ensinando um conceito, você ouviu a seguinte pergunta: mas me dá um resumo prático do que eu tenho que fazer. Me dá uma fórmula. Alguém já viu essa pergunta? Na prática, o que eu tenho que fazer, professor? Na prática, o que vai cair na prova, professor? Alguém já viu isso? Isso emburrece. E, infelizmente, nós estamos ficando, seres humanos, atrasados. Por quê? Porque, no fundo, a gente não quer aprender a profundidade. A gente quer uma fórmula que a gente jogue. E aí, quando a vida se apresenta de uma forma diferente, que a nossa fórmula não cabe lá, o que acontece? Olha aí, um montão de adultos despreparados para a vida, um montão de gente frustrado para a vida, porque ele ficou assim: na prática, o que eu tenho que fazer? Na prática, o que eu tenho que fazer? Na prática, o que eu tenho que fazer? Na prática, irmão, nós vamos meditar, porque todas as coisas estão debaixo desse espírito de família. Vamos ficar em pé em nome de Jesus e vamos orar ao Senhor e vamos cantar, encerrando nosso culto para a honra e glória do Senhor. Amém?